Os padres católicos da África Ocidental pedem respeito pelas leis fundamentais e maior independência das comissões eleitorais. O apelo dos sacerdotes aos chefes de Estado foi lançado após um encontro de reflexão à volta dos processos eleitorais na região oeste africana. Os padres diocesanos da África Ocidental apelam aos chefes de Estado e de governos para garantirem o respeito pela Constituição e a independência das comissões de eleições. O apelo foi lançado no 9º Congresso do Clero, que teve lugar em Freetown, Serra Leoa, no qual debateram sobre as eleições na África subsaariana e o papel profético dos padres como agentes da paz e de reconciliação. Aos chefes de Estado e de governo, respeitar a Constituição e as instituições, garantir a independência da Comissão Eleitoral, promover a estabilização social, econômica, ambiental e política, garantir a segurança física de bens e pessoas, respeitar a sociedade civil e garantir a liberdade religiosa. Segundo o vice-presidente da Urpau, as eleições são momentos decisivos na vida de qualquer nação, mas muitas das vezes transformam em focos de tensão, divisão e de violência, e apelam aos bispos. Fortalecer a educação em valores éticos e morais, manter-se atento à situação das populações e falarem ao tempo e ao contratempo. Aos leigos, a União dos Padres Diocesanos pedem o despertar da consciência cívica e a rejeição de qualquer tipo de manipulação. Cultivar a consciência cívica e o espírito democrático. Manter a sua identidade e dignidade cristã. Permanecer cauteloso diante de instrumentalização e manipulação étnica, política, regional e religiosa. Por outro lado, os padres católicos comprometem-se em reforçar e promover a identidade sacerdotal fora do contexto étnico-religioso ou regional. A sociedade civil guineense queixa-se da longa espera pelo novo Parlamento e contesta a legalidade da data da tomada de posse marcada pela Comissão Nacional de Eleições para 27 de julho. As organizações da sociedade civil sublinham que é preciso respeitar a lei eleitoral, que estipula que os deputados eleitos devem ser empossados até 30 dias após a publicação da lista definitiva dos seus nomes. Os cidadãos guineenses manifestaram-se preocupados com a data da tomada de posse do novo Parlamento, que foi anunciada pela Comissão Nacional das Eleições, tendo em conta a urgência das resoluções das problemáticas sociais do país. A nossa lei nos recomendou que depois da proclamação dos resultados definitivos das eleições, devemos aguardar no período de 30 dias para a formação do Parlamento, o que não foi caso. Antônio Nhaga, professor universitário, considerou de julgada política a escolha da data de 27 de julho, salientando que esta situação pode pôr em causa a boa imagem da realização das últimas eleições legislativas. De facto, essa demora é uma prova de que nós estamos outra vez, o país está outra vez a recorrer àquela situação que tem sido sempre na Guiné-Bissau. Uma nova reconfiguração parlamentar fora do processo eleitoral. Portanto, tudo isso são engrenagens para poder dilatar prazo sem necessidade, porque de facto não dignifica o país. Numa altura em que as populações se queixam do elevado custo de vida, acredita-se que só a investidura dos novos deputados e consequente instalação do novo governo poderá resolver o problema. Tudo está paralisado na Guiné-Bissau, não é só educação, tudo está paralisado, o problema de preço dos produtos aumentou, ou seja, o país está paralisado, não é? Portanto, precisa de alguém reagir e resolver o problema. A saúde da política guineense, ou a saúde da situação social da Guiné-Bissau, com a formação do governo, vai passar a ter uma outra cara, diferentemente da cara que tinha antes. A CNE justificou a decisão de prolongar a data da investidura dos deputados da nação por questões administrativas e logísticas, mas também devido à viagem do presidente da Assembleia Nacional Popular.
Os padres católicos da África Ocidental pedem respeito pelas leis fundamentais e maior independência das comissões eleitorais. O apelo dos sacerdotes aos chefes de Estado foi lançado após um encontro sobre os processos eleitorais na região oeste africana. Os padres diocesanos da África Ocidental apelam aos chefes de Estado e de governos para garantirem o respeito pela Constituição e a independência das comissões de eleições. O apelo foi lançado no 9º Congresso do Clero, que teve lugar em Freetown, Serra Leoa, no qual debateram sobre as eleições na África subsaariana e o papel profético dos padres como agentes da paz e de reconciliação. Aos chefes de Estado e de governo, respeitar a Constituição e as instituições, garantir a independência da Comissão Eleitoral, promover a estabilização social, econômica, ambiental e política, garantir a segurança física de bens e pessoas, respeitar a sociedade civil e garantir a liberdade religiosa. Segundo o vice-presidente da Urpau, as eleições são momentos decisivos na vida de qualquer nação, mas muitas das vezes transformam em focos de tensão, divisão e de violência, e apelam aos bispos. Fortalecer a educação em valores éticos e morais, manter-se atento à situação das populações e falarem ao tempo e ao contratempo. Aos leigos, a União dos Padres Diocesanos pedem o despertar da consciência cívica e a rejeição de qualquer tipo de manipulação. Cultivar a consciência cívica e espírito democrático. Manter a sua identidade e dignidade cristã. Permanecer cauteloso diante de instrumentalização e manipulação étnica, política, regional e religiosa. Por outro lado, os padres católicos comprometem-se em reforçar e promover a identidade sacerdotal fora do contexto étnico-religioso ou regional. A sociedade civil guineense considera um atentado à saúde pública o encerramento do bloco operatório do Hospital Nacional Simão Mendes, devido à última greve em curso. A organização questiona a inação do governo perante o assunto e exige a criação de condições para a negociação com vista ao levantamento da greve. Há exatamente 7 dias que a principal unidade hospitalar do país não realiza cirurgias devido à greve convocada por um grupo de trabalhadores com vários meses de salário em atraso. Para as organizações da sociedade civil guineense, o governo está a condenar à morte os utentes do Sistema Nacional de Saúde. Isso é muito grave, porque neste momento os utentes estão a recorrer ao hospital militar e às clínicas privadas. Todas as duas instituições, os custos são altamente elevados e numa altura em que o país atravessa dificuldades enormes. O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos considera inconcebível a inação do governo perante o assunto e exige a abertura de negociações para o levantamento da greve. É inconcebível para um país permitir que um dos serviços vitais, essenciais, do seu maior estabelecimento hospitalar, que é os serviços de cirurgia, estejam paralisados há mais de uma semana e sem que o governo acionasse mecanismos para pôr cobro a isso. Nós exigimos do governo, no sentido de iniciar imediatamente negociações com a finalidade de pôr fim a esta greve. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil também denunciou a entrada ilegal de funcionários na função pública guineense. Nós não podemos compreender que o país assistir uma espécie de corrida para legalizar, entre aspas, a situação contratual ou uma espécie de admitir novos funcionários em vários ministérios, em várias empresas públicas, sem que houvesse um concurso público para o efeito. A organização chama a atenção do governo para cessar imediatamente essas ilegalidades e convida o Ministério Público a investigar denúncias feitas sobre o assunto.
Estamos ao final do Repórter África. Ponto final no Repórter África. Tenha um excelente fim de semana.